As transformações do direito. E com esse título, a gente poderia se referir àquelas que se sucedem na passagem do século XIX ao século XX. Nós vimos o Deleuze, especialmente num curso sobre o poder em Foucault, se referindo às formações sociais, aos estratos históricos, como equivalentes de formações jurídicas. No primeiro vídeo dessa série, a gente destacava a intercambialidade que Deleuze parece sugerir existente entre as formações sociais, ou o social, e o jurídico, por outro lado, de forma que os modos de existência no campo social correspondem a determinados modos de existência que são jurídicos. Isso faz com que nós possamos tratar as alterações das relações de poder e também das suas configurações estratégicas, do seu diagrama, como alterações que se processam também nas operações jurídicas, como alterações naquilo que eu gostaria de chamar de regimes nomológicos. Quando Deleuze fala sobre a transformação desses regimes nômicos ou nomológicos, ele é muito claro ao dizer o seguinte: a era das disciplinas, a era das sociedades disciplinares, corresponde a um certo tipo de operação jurídica ou modo de existência jurídico que nós podemos entender como moldagens, ou seja, aplicações de um molde a uma matéria informe que precisa ser conformada, que precisa ser moldada de acordo com o molde. É a própria ideia de normalização Foucaultiana. Pegar uma norma prévia e moldar os corpos a partir desta norma. Mas esta operação de moldagem vai dar lugar nas sociedades de controle à modulação universal. Aquilo que está muito mais próximo do que Foucault descreveu entre 78 e 79, quando se referiu aos dispositivos de segurança, aos mecanismos previdenciários que estavam na origem da sua descrição sobre o neoliberalismo. Isso está presente tanto em segurança, território e população, quanto no nascimento da biopolítica. Ou seja, a forma tradicional de pensar o direito que nós conhecemos, as próprias operações convencionais de um direito de caráter civil, passam a não mais funcionar dentro desta lógica. As formas correspondiam às operações de moldagem, a um direito das disciplinas, mas o direito que sobrevém com as sociedades de controle é um direito dos controles que precisa ser pensado a partir das suas próprias premissas e da sua lógica imanente. Então, o direito civil que até então conhecíamos, que estava baseado no contrato, que era o grande instrumento de segurança, não só um instrumento jurídico, mas um instrumento também político, conforme nós vimos em toda a filosofia política contratualista dos séculos XVII em diante. Um instrumento que estava baseado na expressão da vontade e num vínculo pessoal entre os contratantes que não era oponível a terceiras pessoas, esse modelo de pensamento jurídico e de operação técnica já não funciona. É isso que Deleuze quer dizer quando escreve no texto sobre as sociedades de controle que o Código Civil tende a rachar por todos os lados, que o direito penal conhece uma crise semelhante à das prisões. É porque a era dos controles nos coloca diante de novas situações, como, por exemplo, o emergente direito da biologia, as situações envolvidas na biotecnologia, o fato de que os sujeitos de direito deixam de ser pessoas, seres humanos no sentido estrito e natural da expressão, e passam a ser os viventes em geral. Sobre isso, tem uma série de artigos interessantíssimos. Os trabalhos do Ian Thomas a respeito da ideia de pessoa, um texto super clássico chamado Should Trees Have a Stand, de um jurista americano chamado Christopher Stone, é um texto de 72, super famoso, e que se pergunta se as árvores devem ter a possibilidade, o poder, a capacidade de postular em juízo, é mais ou menos isso que esse título significa, mal traduzindo, e uma série de trabalhos interessantes de um historiador do direito privado, mas que justamente trabalha com o conceito de pessoa e de natureza dentro do direito, que é o italiano Michele Spanò. Ele tem um texto super interessante a respeito do problema das pessoas e das coisas, numa edição italiana, uma tradução do texto do Ian Thomas sobre a instituição da natureza, que vale muito a pena conferir. Bom, mas o que são essas novas situações? São aqueles fenômenos de massa que ocorrem, como dizia Foucault, no nível mais global das populações, mas que também ocorrem no nível mais infinitesimal dos indivíduos, naquela sua característica de individualidade.
São, por exemplo, seus gestos, suas ações, seus cliques, por onde você transita o mouse numa tela, o seu tempo de atenção diante de um anúncio, dentro de um aplicativo ou de uma plataforma qualquer. Tudo isso não são atos pessoais, são dados, ou são gestos que vão ser transformados em dados ou informações que podem ser úteis ou relevantes quando colocadas junto a uma massa enorme de outros dados e informações e que podem ter um certo valor econômico, inclusive, ou uma utilidade para uma estratégia econômica. Isto dá aso à transformação deste direito civil que nós conhecíamos proveniente das disciplinas a uma nova configuração que é aquilo que François Evald vai chamar de direito social, droit social. E ele vai fazer isso num livro chamado L'État-providence, ou o Estado-providência, ou o Estado de bem-estar social. São duas traduções possíveis. Esse texto, infelizmente, ainda não tem tradução no português, então é lamentável, alguém devia fazer um esforço para tentar traduzi-lo. As editoras que quiserem traduzir o François Evald no Brasil, me procurem, eu traduzo feliz da vida. A que ele se refere com essa ideia de direito social? Que direito é esse que viria substituir o velho direito civil das antigas e arruinadas disciplinas? É um direito que o François Evald vê brotar no direito relacionado com o acidente de trabalho e com o direito dos seguros. Não por acaso, o mesmo ramo do direito, o direito securitário, no qual a gente vê nascer os primeiros mecanismos previdenciários ainda sob formas contratuais, como os contratos de seguro, por exemplo. Então nota que a gente está diante, quando olha um contrato de seguro, a gente está diante de uma figura de transição entre o direito civil e o direito social. Esse direito acidentário do trabalho e o direito dos seguros já são instrumentos que se referem a um novo cenário de relações de poder, aquele que Foucault caracterizará como biopoder, poder sobre a vida ou biopolítica das populações. Aqui a segurança jurídica não provém do pacta sunt servanda, do fato de que o contrato, a partir da manifestação de vontade de dois indivíduos, faria lei entre as partes. Não se trata de fundamentar a segurança nem na vontade, nem na livre disposição dos agentes que contratam. Na verdade, o que acontece é que estamos diante de um direito emergente que tem um caráter securitário, ou seja, ele implica uma proteção contra riscos estruturais da modernidade industrial. Isso fica claro tanto no direito acidentário do trabalho quanto no direito dos seguros, em que se trata de proteger as pessoas ali, seja um trabalhador, seja uma pessoa privada, sujeita a um determinado risco do qual ela quer se proteger, contra riscos estruturais. Isso acontece no nível da população, e, portanto, não pode estar baseado na vontade. Isso está baseado num certo involuntarismo e também na aleatoriedade desses eventos da vida que podem colher determinados sujeitos em certas situações arriscadas. Então, estamos diante de um problema que só pode ser endereçado por mecanismos de controle ou por controles, como queria Deleuze. O que isso significa do ponto de vista das transformações do direito? Algo muito importante. O fato de que nós passamos de um direito das normas, das formas jurídicas previamente determinadas, construídas textualmente a priori, que moldam, no caso das disciplinas, os corpos individuais, a um direito que agora produz tomadas de forma. A um direito que agora modula. Como é que a gente pode entender essas modulações? Como um sistema de transduções controladas. Já vamos falar dessa ideia de transdução. Um sistema de controles. Ou seja, antes nós tínhamos fatos brutos que precisavam receber de uma norma formal a priori a sua significação jurídica. Então, olha a expressão que nós juristas utilizamos para falar sobre a subsunção dos fatos à norma. Nós temos que amoldar, né, ou moldar os fatos à norma. Isso faz com que nem toda a realidade fática entre na discussão jurídica, na discussão técnica. Então, temos uma forma jurídica a priori que molda os fatos e que, ao moldá-los, às vezes os mutila, às vezes corta pedaços importantes dele. Agora, diante de um direito que já não parte de normas ou formas jurídicas a priori para se aplicar sobre materiais como se fossem moldes, nós estamos diante de um direito que produz tomadas de forma, de um direito que modula, que controla, que produz transduções controladas e que funciona como um sistema singularidade-meio. Então, as disciplinas correspondem a um direito que trabalha
transformando na forma. Há uma norma prévia, essa norma é suscetível a uma operação de moldagem, ela que vai promover uma normalização de determinadas condutas, comportamentos ou de certos corpos. Então nós estamos aqui diante da série vigiar, corrigir, transformar na forma. Exatamente esta série das disciplinas. Quando nós passamos aos controles, não tem norma prévia. As normas não são formas a priori. Elas não estão escritas ou descritas em lugar nenhum anteriormente à produção do próprio fenômeno que se quer controlar. Então, dizemos que os controles modulam. Eles promovem uma transformação do sistema de forma controlada. Para isso, eles precisam identificar as curvas normais de um fenômeno espontâneo qualquer, ou seja, ele recolhe dados, ele recolhe uma base desses dados, ele entende a curva estatística normal pela qual esse fenômeno se produz ou opera, promove, então, a partir dos controles, intervenções pontuais para favorecer distribuições normais e aceitáveis desse fenômeno. Trata-se de transformar continuamente as distribuições desfavoráveis em distribuições favoráveis. Trata-se de descobrir, portanto, a norma que se produz de forma imanente, ou seja, interior a um determinado fenômeno, que é própria ao conjunto de fenômenos que se propõem os controles a modularem. Trata-se, então, de descobrir a norma imanente, que é própria do conjunto de fenômenos que nós estamos nos propondo a modular. É por isso que Foucault, quando fala das disciplinas, vai falar de normalização. Mas quando ele vai falar da biopolítica das populações, ele fala de normação. São dois termos distintos, justamente para significar que estamos diante de duas lógicas que evidentemente não se opõem, mas que operam sob regimes distintos. Para a gente tentar entender essa ideia, vamos pôr esses dois conceitos para ficar mais claro. O que é moldar e o que é modular? Moldar nada mais é do que a imposição de uma forma prévia a uma matéria informe. Mais ou menos como nós moldamos tijolos de argila, fabricando moldes que possam se impor àquela matéria coloidal, ou seja, propícia, carregada de formas potenciais e propícia à operação de moldagem. Por outro lado, modular é outra coisa. Quem vai nos dizer isso é Simondon. Ele dirá que modular se refere à domesticação do processo de propagação transdutiva. Ficou difícil, né? Mas o que é a transdução, ou esse fenômeno de propagação transdutiva? Diz ele, é toda e qualquer operação física, biológica, mental ou social pela qual uma atividade se propaga de próximo em próximo no interior de um domínio determinado. Cada região da estrutura se constitui servindo de princípio de constituição para a região seguinte. O grande exemplo do Simondon aqui serão os processos de cristalização. Então você pega uma água-mãe, insere nela uma singularidade, e essa singularidade vai transformar aos poucos, por propagação intensiva, essa água-mãe num cristal. É assim que os cristais se formam. Ele pega este modelo, que é um modelo físico, ou que ele vai chamar de cristalização, e extrapola para outras operações, como ele mesmo diz, de caráter físico, biológico, mental ou social. Trata-se, portanto, de um conceito que provém da sua filosofia da individuação. O que nós temos que entender de tudo isso, e a gente teve que fazer esse desvio pelo conceito de transdução simondiano, é que os controles são, na verdade, moduladores. Eles se colocam de fora, na exterioridade do campo a ser controlado ou do campo a ser modulado. O próprio Simondon dirá isso, dentro de uma certa oposição didática. O que é moldar, diz ele? Moldar é a mesma coisa que modular, mas de maneira definitiva, ou com ânimo definitivo. E modular, por sua vez, é moldar, mas de forma contínua e perpetuamente variável. Por isso é que Deleuze dizia que, quando falamos dos controles, estamos falando de um sistema de variação contínua, de ponta a ponta, no qual nós não sabemos onde os controles começam e onde eles terminam. Então, é por toda uma imensa e expansiva extensão que nós somos continuamente controlados. Por isso é que Deleuze fala em reservas, quando se refere ao monitoramento eletrônico de animais numa reserva.
Ele também fala em autoestradas, em outros textos sobre informação. E nós não falamos disso, mas falamos já em redes, em plataformas, porque nós conhecemos esse tempo. Nós falamos exatamente nisso aqui, né? Informações que são reticulares e que se conectam ponto a ponto. Então, os controles envolvem instalar um modulador externo, instaurar um meio próprio, um domínio para que esse modulador externo possa controlá-lo, regular os acontecimentos que se processam nesse meio segundo distribuições de ordem e de desordem, deduzir isso das suas curvas estatísticas normais. Ou seja, nós estamos falando da instauração de um meio entrópico que se traduz por uma variação intensiva aparentemente livre, mas que vai suportar a circulação, a ação, a atividade livre apenas para ser controlado por moduladores externos. Isso fica muito claro se nós voltarmos à ideia de como liberdade e tecnologias de poder funcionam no neoliberalismo para Foucault. Foucault, ao falar do neoliberalismo, diz que aquilo que caracteriza os mecanismos de segurança, os mecanismos previdenciários, está no fato de que a liberdade já não é mais exterior à tecnologia de poder e ela viria a limitar essas tecnologias de poder. A liberdade agora é integrada às técnicas de controle. Será que isso é um problema? Será que isso nos leva a um controle total, a um absoluto domínio das nossas condutas? É o que a gente vai questionar no próximo vídeo.